Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais uma aula aqui no canal. Na aula de hoje eu trago para vocês esse centro de mesa quadrado que as meninas estavam me pedindo bastante videoaula desse tipo. A base que eu usei aqui nesse centro de mesa é do nosso trilho de mesa canário, que já tem videoaula aqui no canal. Se você ainda não viu, eu vou deixar passando aqui nos cards para você acompanhar a aula. Eu usei somente a base e fiz aqui uma toalha, né, um centrinho de mesa quadrado. Lembrando que você pode trabalhar com fio de sua preferência, cor de sua preferência, e se você seguir esse mesmo passo a passo, você pode ter como resultado uma toalha de mesa bem maior ou até mesmo um tapete quadrado aí. A minha peça ficou medindo 58 centímetros quadrados. Eu usei o fio 6, trabalhei com o Barroco Max Color da Círculo, esse amarelo lindo, que é o 1289. Você pode trabalhar no fio 8, como eu citei, pode trabalhar no fio 4 também. No fio 8 vai dar um belíssimo tapete. Fácil para você acrescentar e fazer a sua peça maior ou menor se você desejar. Segue com todas as explicações no decorrer da videoaula. E com apenas um novelo desse aqui de 400 gramas, você consegue confeccionar essa peça na medida que eu fiz o meu, tá joia? Usei também agulha para crochê 3,5 mm, tesoura para os nossos arremates e cola pano da Círculo para os arremates finais. E lembrando sempre vocês que todos esses materiais vocês encontram com segurança e facilidade lá no site do Armarinho São José, que é nosso parceiro. O link do site consta logo abaixo, na descrição do vídeo. É só clicar, vai direto lá fazer suas comprinhas. Bom, pessoal, vamos iniciar aqui o nosso trabalho. Eu sempre inicio com o círculo mágico, mas dessa vez eu vou iniciar com 6 correntinhas e fechar o círculo, porque tem muita gente que tem dificuldade em iniciar com o círculo mágico. Vou dar aqui a minha laçadinha inicial, esse nozinho aqui a gente não conta, e a partir de agora eu faço 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou lá na primeira correntinha trabalhada, olha, pego só numa alcinha da correntinha, busco aqui o meu fio e passo por dentro da correntinha, fechando esse meu círculo. Ficamos assim com esse elo com 6 correntes. Daqui eu já subo 3 correntes, altura de um ponto alto. Laço o fio, volto lá dentro do meu círculo, já vou arrematando esse fiozinho aqui da sobrinha, faço mais um ponto alto, ficando aqui com 2 pontos, contando com as 3 correntes iniciais. Faço 2 correntinhas de intervalo, volto no círculo, faço mais 2 pontos altos. Nós vamos ter aqui um total de 4 blocos de 2 pontos altos. Todos intercalados com 2 correntes de intervalo. Aqui já tenho 2, volto no círculo, mais 2 pontos altos, já é o terceiro bloco. 2 correntes, volto no círculo, o meu quarto e último bloco de 2 pontos altos. 1 e 2. 4 blocos. Para finalizar, 2 correntes. Vem aqui onde nós iniciamos o primeiro bloco, subindo as 3 correntes, eu vou no pezinho da terceira correntinha, olha, e faço um ponto baixíssimo. Ficamos assim, olha, bem quadradinho, tá? Com 4 blocos de 2 pontos. Essa sobrinha que eu vim trabalhando sobre ela, você consegue ainda dar uma puxadinha e fica igual ao círculo mágico, bem fechadinho. Depois você faz aqui o arremate, dividindo essa sobrinha em 2 partes, dá o nozinho e pinga a cola. Bom, a nossa próxima carreira agora teremos aqui 4 blocos de 6 pontos altos. Estou aqui sobre o meu primeiro ponto do meu bloco. Daqui eu já subo 2 correntes agora, tá? Eu prefiro sempre subir 2, que faz a vez de um ponto alto. Mas quem preferir pode subir 3. Laço, vem no próximo ponto, o meu segundo ponto alto. No intervalo de correntinha que eu tenho à frente, 2 correntes, eu trabalho 2 pontos altos. 1 e 2. Faço 3 correntes de intervalo, 1, 2, 3, e já viro a minha peça. Olha, eu vou trabalhar em 4 lados. Esse lado aqui eu estou com 4 pontos, porém os outros 2 que está faltando eu faço aqui depois, quando a gente finalizar a volta. Agora eu vou tecer 6 pontos nessa outra lateral. Então é essencial você sempre virar a peça na posição que você está trabalhando. Nós estávamos aqui nesta lateral, agora fizemos as 3 correntes, passamos para esta lateral. No mesmo intervalo ainda, eu faço 2 pontos altos. Sobre o bloco de 2 pontos da carreira anterior, eu trabalho ponto sobre ponto. 1 e 2, então eu já tenho aqui um total de 4 pontos. No intervalo que eu tenho à frente, eu trabalho 2 pontos altos. O meu quinto
e o sexto ponto. Então, eu já trabalhei meu bloco de 6 pontos aqui desta minha lateral. Nossa peça vai ficando quadrada, tá? 6 pontos altos. 3 correntinhas de intervalo. Toda vez que chegar no canto, nós vamos trabalhar 3 correntes de intervalo. 1, 2, 3. Assim, a sua peça vai ficando bem quadradinha. Laço o fio, já vou passar para outra lateral. Então, eu deixo o trabalho nesta posição. Venho no mesmo intervalo ainda onde eu fiz os 2 pontos, faço 2 pontos desta lateral. 1 e 2. Sobre o bloco de 2 pontos da carreira anterior, eu trabalho ponto sobre ponto. Então, é o meu terceiro e quarto ponto. Intervalo de correntinha que eu tenho à frente, eu trabalho 2 pontos altos. O quinto e o sexto ponto. Mais uma lateral concluída. Vai fazendo dessa forma e moldando a sua peça, para ficar bem quadradinha. 6 pontos. Canto, 3 correntes. 2 e 3. Viro o trabalho, agora é esta lateral. No mesmo intervalo, 2 pontos altos. Sobre o bloco da carreira anterior, que são 2 pontos, eu trabalho ponto sobre ponto. Já é o meu terceiro e o quarto ponto. Intervalo que eu tenho à frente, 2 pontos altos. O quinto e o sexto. Cheguei no meu canto, são 3 correntes de intervalo. 1, 2, 3. Viro a peça para essa lateral agora. E essa lateral está incompleta, eu só tenho 4 pontos já trabalhados. Só que eu tenho intervalo, eu volto nele, no mesmo intervalo aqui, e trabalho 2 pontos altos. Com os 4 que a gente já tinha pronto, 6 pontos. Para finalizar, bem no pezinho da segunda correntinha, lá onde nós iniciamos. Olha só, a peça vai ficando bem quadradinha. Sempre que você fizer o cantinho, as 3 correntes, você dá aquela puxadinha assim, ó, moldando a sua peça. E ela vai seguindo assim, ó, do começo até o final, quadradinha. Bom, a nossa próxima carreira agora, esse bloco aqui, olha, que são 6 pontos, ele vai passar a ser um bloco de 10 pontos agora. Somente esse bloco aqui. Então, finalizei aqui sobre a segunda correntinha. Subo daqui 2 correntes, à altura do meu primeiro ponto alto. Sigo trabalhando ponto sobre ponto nos demais. Então, eu tenho aqui à frente um ponto alto, o segundo e o terceiro. Ficando no total de 4 pontos, contando com as 2 correntes iniciais. Tem intervalo de correntinha, sempre vamos trabalhar 2 pontos altos. 3 correntes de intervalo, sempre no canto. Terminou essa lateral, embora ela esteja incompleta, a gente sempre vai finalizar ela quando a gente der toda a volta. Mas essa lateral finalizou aqui. Vira a sua peça para estar na posição adequada para a próxima lateral. Venho aqui no intervalo de correntinha ainda, faço 2 pontos altos. E sobre o bloco de 6 pontos da carreira anterior, eu trabalho sobre 4 pontos, deixando os 2 últimos. Então, eu venho aqui sobre o primeiro, um ponto alto, no próximo o segundo, no próximo o terceiro e aqui no próximo o quarto. Os 2 últimos a gente deixa sem trabalhar, ficando com um bloco de 6 pontos altos. Faço 2 correntes de intervalo, pulo os 2 pontos restantes, venho no intervalo de correntinha da carreira anterior e faço 2 pontos altos. 3 correntes de intervalo, pois é o canto. E já viro a minha peça. Lateral concluída, viro a peça para a próxima lateral. Já aqui na posição da próxima lateral, volto no intervalo, 2 pontos altos. E trabalho 4 pontos sobre o bloco de 6 pontos da carreira anterior, deixando os 2 últimos. Aqui, o primeiro, no próximo, o segundo, no próximo, o terceiro e no próximo, o quarto. Totalizando 6 pontos desta lateral. Faço 2 correntes, pulo os 2 últimos, venho no intervalo de correntinha, 2 pontos altos. 3 correntes, pois é o canto, lateral concluída. Sempre dá aquela puxadinha para ir moldando a peça e vira para a próxima lateral, nesta posição. Já nessa lateral, um pouquinho diferente. Eu volto aqui no intervalo ainda, faço 2 pontos altos.
duas correntinhas, aqui é um pouquinho diferente, a gente vai pular 2 pontos de base e trabalhar os 4 pontos restantes. 1, 2, 3 e 4. No intervalo de correntinha, 2 pontos altos, o quinto e o sexto. Lateral concluída. Reparem que eu sempre dou aquela puxadinha bem de leve, ó, para ir moldando. 6 pontos, lateral concluída. 3 correntes, pois é o canto. 1, 2, 3. Vira o trabalho para a próxima lateral. Intervalo, sempre 2 pontos altos. 1 e 2. E agora eu faço os 2 pontos restantes aqui, ó. Que eu disse que iríamos ficar com 10 pontos. Eu tenho 2 pontos aqui a serem trabalhados, olha. E finalizo com um ponto baixíssimo no pezinho da segunda correntinha, onde nós iniciamos. Então, nessa lateral que estava incompleta, ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. E está desta forma aqui a nossa peça. Iniciando mais uma carreira, nesta lateral aqui, onde será a nossa lateral com maior quantidade de pontos, nesta carreira teremos um total de 14 pontos altos agora. Sempre iniciando, olha, com 2 correntes ou 3, quem preferir, faz a vez de um ponto alto. Sigo trabalhando ponto sobre ponto nos demais, lembrando que essa lateral sempre fica incompleta. Quando a gente der toda a volta, a gente conclui os pontos que resta aqui. Trabalhando aqui ponto sobre ponto. Já tem aqui um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6. No intervalo de correntinha, sempre 2, o sétimo e o oitavo. Quando a gente der toda a volta, a gente vai concluir esses que está faltando e 2 aqui. Aí dá um total de 14. Chegamos no canto, sempre 3 correntes. Já vai virando o seu trabalho para a posição certa. Volto aqui no mesmo intervalo, 2 pontos altos. 2 correntes de intervalo, pulo 2 pontos, trabalho os 4 pontos restantes. 1, 2, 3 e 4. Precisamos ter um bloco de 6 pontos. Faço 2 pontos altos aqui no intervalo, o quinto e o sexto. Desta forma, 2 correntes, cheguei aqui no meu canto, 2 pontos altos. E as 3 correntinhas de intervalo, pois é o canto. 1, 2, 3. Virei a peça para a próxima posição agora, próxima lateral. Volto aqui no intervalo, 2 pontos altos. 2 correntes. Venho no bloco de 6 pontos, pulo 1, 2. Faço os 4 pontos restantes. 1, 2, 3... e 4. No intervalo de correntinha, eu faço 2 pontos, o quinto e o sexto. Estamos desta forma aqui. 2 correntes, venho no intervalo, sempre 2 pontos altos aqui no canto. 1 e 2. Já é o meu canto, então 3 correntes de intervalo. 1, 2, 3, já viro a peça para a próxima lateral. E aqui na próxima lateral, no intervalo, 2 pontos altos. 1 e 2. No bloco de 2 pontos da carreira anterior, eu trabalho ponto sobre ponto, já é o terceiro e o quarto. E no intervalo de correntinha, 2 pontos altos, o quinto e o sexto. Gente, nessas demais laterais aqui, sempre teremos blocos de 6 pontos altos. E nessa lateral aqui onde a gente inicia, sempre será um bloco maior, tá? Então, já fiz aqui 6 pontos, 2 correntes. Pulo 2 pontos de base e trabalho os 4 restantes. 1, 2, 3 e 4. No intervalo de correntinha, sempre 2. O quinto e o sexto. Chegamos no canto, 3 correntinhas de intervalo. 1, 2, 3. Dá aquela puxadinha, não se esqueça. Viro o trabalho para a próxima lateral, onde vamos concluir agora, olha. No intervalo, sempre 2 pontos. E sigo trabalhando ponto sobre ponto aqui nos demais.
A cada explicação, eu sugiro que você dá pausa no vídeo, tá? Eu estou sempre mostrando a peça assim bem nítida para você não se confundir aqui nas laterais, ok? Finalizei aqui meu último ponto e venho aqui, ó, no pezinho da segunda correntinha, ponto baixíssimo. E nessa carreira aqui, ficamos com um total de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 pontos altos. Vai sempre aumentando 2 pontos de cada lado, tá? 2 aqui e 2 aqui. Então, significa que na próxima carreira, aqui a gente está com 14, na próxima teremos um total de 18 pontos, que é a que vamos iniciar agora. Sempre que vai iniciar, 2 correntes, altura do primeiro ponto. Então, sempre a gente inicia, olha, na metade do bloco. Ele fica sempre incompleto. Quando a gente dá a volta, a gente conclui. Sigo sempre trabalhando ponto sobre ponto. E no intervalo ali do meu leque, sempre 2 pontos altos. Então, aqui eu trabalho ponto sobre ponto. Finalizando aqui meu último ponto. No intervalo de 3 correntes, olha, 2 pontos altos. Faço as 3 correntes, que é do canto, 1, 2, 3, já viro a minha peça para a próxima lateral. Bom, já que na próxima lateral, eu quero trazer uma dica para vocês para facilitar a execução da sua peça. Será sempre assim. Se na carreira anterior a gente tinha um bloco de 2 pontos, significa que nesta carreira agora teremos um bloco de 6 pontos. Se na carreira anterior, nas próximas, você tem um bloco de 6 pontos, significa que na próxima carreira você terá aqui no início um bloco de 2 pontos. Por exemplo, aqui na carreira anterior, nós tínhamos um bloco de 2 pontos. Então, olha, laço o fio, no intervalo aqui de correntinha do canto, sempre será 2 pontos altos. Então, eu faço 2 pontos. Ponto sobre ponto da carreira anterior, tenho 1 e 2. Intervalo de correntinha, 2 pontos. Ficando com um bloco de 6 pontos altos agora. Carreira anterior, 2 pontos. Próxima carreira, 6 pontos. Próxima carreira, 2 pontos. Próxima, 6 pontos. E assim sucessivamente. Talvez isso aí ajude você marcar e não se perder aí na execução da peça. Porque a partir de agora é só repetição. Sempre assim. Uma carreira com 2 pontos aqui no cantinho, a próxima será com 6. Próxima com 2, próxima com 6. Faço 2 correntes de intervalo, pulo 2 pontos, trabalho os 4 pontos restantes. 1, 2, 3, 4. Intervalo de correntinha, 2 pontos altos, portanto, o quinto e o sexto. Sempre blocos de 6 pontos ou bloco de 2 pontos, tá? Somente esse aqui onde a gente inicia, que será um bloco de quantidade de pontos maior. Feito isso, 2 correntes, cheguei no canto, sempre 2 pontos altos aqui no cantinho, olha, 1 e 2. 3 correntes, pois é o meu canto, já vira a peça. Olha só, é só você observar, se aqui eu tenho 2 pontos, significa que agora eu terei um total de 6. Pois no intervalo aqui do leque sempre são 2 pontos, 1 e 2. Ponto sobre o bloco da carreira anterior, eu tenho 2, já tenho um total de 4 pontos. Intervalo de correntinha, 2 pontos, o quinto e o sexto. Dá aquela puxadinha. 2 correntes, venho no bloco da carreira anterior, eu pulo 2, trabalho os 4 restantes, 1, 2, 3 e 4. Intervalo de correntinha, sempre 2, o quinto e o sexto. Faço 2 correntes de intervalo, venho aqui no cantinho, 2 pontos altos. E sempre no canto, são 3 correntes. Vira o trabalho. Olha só, observe. No intervalo, sempre vamos ter 2 pontos. Já na próxima lateral, olha, 1 e 2. E olha só, observe. Aqui na carreira anterior, eu tinha um bloco de 6 pontos. Não tem como eu ter um bloco em cima de bloco, porque o trabalho ele vai ficando assim na diagonal, ok? Então, eu faço aqui 2 correntes, pulo 2 pontos altos do bloco e trabalho os 4 restantes. 1, 2, 3 e 4. Intervalo de correntinha sempre 2, portanto, o quinto e o sexto. Ok? Estamos assim.
2 correntes de intervalo, bloco da carreira anterior, pulo 2 pontos, trabalho os 4 restantes. Feito aqui os 4 pontos, intervalo de correntinha sempre 2, o quinto e o sexto. No canto, sempre 3 correntes, 1, 2, 3, viro o trabalho e é já, olha, aquele bloco maior, onde está incompleto, a gente vai concluir agora. Intervalo aqui de correntinha, sempre no canto também, 2 pontos altos. E sigo agora trabalhando ponto sobre ponto nos demais. Concluindo aqui meu último ponto, eu sempre finalizo com baixíssimo no pezinho da segunda correntinha, lá no início da carreira, ponto baixíssimo. E ficamos nesta carreira com um total de 18 pontos altos nessa parte aqui, onde o nosso bloco é maior. Próxima carreira, daqui já subo as 2 correntes, é só você calcular, é sempre 4 pontos a mais. Se aqui a gente tinha 18, agora nós vamos ter 19, 20, 21, 22. 22 pontos. Sigo trabalhando agora nos demais, olha, ponto sobre ponto. Concluindo aqui meu último ponto. No intervalo aqui do nosso leque no cantinho, sempre 2 pontos. As 3 correntinhas aqui do meu canto, viro o trabalho para a próxima lateral. É só você ir observando, olha. Se na carreira anterior eu tinha 6 pontos, então nessa eu devo ter apenas 2. Eu venho no intervalo, sempre 2 pontos. Faço 2 correntes. No bloco de 6 pontos, eu pulo os 2 primeiros e trabalho os 4 restantes. 1, 2, 3 e 4. Intervalo de correntinha, sempre 2. O quinto e o sexto. Então, sempre vocês observam na carreira anterior. Isso vai facilitar bastante a execução da sua peça. Uma carreira com bloco de 2 pontos aqui no canto. Na próxima, um total de 6 pontos. Na próxima, 2 pontos. Quer dizer que na próxima eu terei um bloco de 6 pontos. E isso vai te ajudar aí na execução, tá? 2 correntes de intervalo. Próximo bloco, pulo os 2 primeiros. Trabalho os 4 restantes. Feito aqui os 4 pontos, intervalo sempre 2 pontos. O quinto e o sexto. 2 correntes, estamos assim. Aqui no canto, sempre 2 pontos no intervalo. Lateral finalizada. Vamos virar? No canto, 3 correntes. Virou. Observa na carreira anterior, eu tinha 6 pontos, então agora eu teria um bloco de 2 pontos. Aqui no intervalo, 2 pontos. 2 correntes. Se você trabalhar ponto sobre ponto, ficar com bloco sobre bloco igual, pode ver que tem alguma coisa errada, tá? E você observa nas carreiras anteriores. Fiz os 2 pontos no canto, 2 correntes. No bloco de 6 pontos, eu pulo 2 pontos e trabalho os 4 restantes. Feito aqui o 4º ponto, eu faço 2 no intervalo, o 5º e o 6º. Entre um bloco e outro, 2 correntes. Próximo bloco, pulo os 2 primeiros, trabalho os 4 restantes. Feito aqui os 4 pontos, intervalo sempre 2, o 5º e o 6º. 2 correntes, estamos desta forma aqui. Cheguei aqui no próximo canto, sempre 2 pontos. 3 correntes, viro o trabalho para a próxima lateral. Olha só, observem, aqui na carreira anterior eu tinha 2 pontos, então agora eu terei 6. Intervalo aqui, ó, sempre 2. No intervalo aqui do nosso leque, sempre será 2 pontos, 3 correntes e mais 2 pontos, ok? Nessa lateral já conto 2. Aqui, ponto sobre ponto no bloco da carreira anterior, já tem o 3º e o 4º. Próximo intervalo, 2 pontos, o 5º e o 6º. Certo? Bloco de 2 pontos, bloco de 6 pontos. Bloco de 2 pontos, bloco de 6 pontos. Assim você não se perde. 2 correntes, próximo bloco, pulo os 2 primeiros e trabalho os 4 restantes. 4 restantes. 4 correntes, 4 pontos, 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 4 correntes,
Intervalo de correntinha à frente, sempre 2 pontos, portanto, o quinto e o sexto. 2 correntes, próximo bloco, pulo os 2 primeiros, trabalho os 4 restantes novamente. Aqui terminei o quarto, no intervalo sempre 2. O quinto e o sexto. É o meu leque, 3 correntes, viro o trabalho, faço os outros 2 pontos do meu leque, 1 e 2. E essa lateral aqui já é aquela onde nós iniciamos, olha, que devemos agora concluir os pontos restantes. Trabalho ponto sobre ponto até finalizar. Finalizando aqui, meu último ponto, ficamos aqui nessa lateral, nesta carreira, com um total de 22 pontos. Finalizo sempre no pezinho da segunda correntinha. Põe a sua peça assim, dá aquela puxadinha nos 4 cantinhos, olha, bem de leve, tá? Não precisa puxar muito não, que assim você vai moldando a sua peça e ela segue bem quadradinha, não te dá dor de cabeça. Bom, finalizamos então essa carreira com um total de 22 pontos aqui nessa lateral maior. Gente, agora é só repetição, eu vou trazer mais dicas aqui pra vocês. Vou estar com vocês ainda nesta carreira aqui, mas é sempre assim. Nessa lateral maior, sempre 4 pontos a mais a cada volta. 2 aqui e 2 aqui. Se nesta carreira temos 22, na próxima teremos 24, 25 e 26. Tá? 4 pontos a mais. Iniciamos sempre dessa forma, 2 correntes ou 3, quem preferir. Sigo sempre trabalhando ponto sobre ponto nos demais. Finalizando aqui, ponto sobre ponto. No intervalo aqui do meu leque é sempre 2 pontos, 3 correntes mais 2 pontos. Então, 2 pontos, 3 correntes, já viro o trabalho, mais 2 pontos, no mesmo intervalo. A regrinha aqui nas outras laterais é sempre você observar. Se na carreira anterior tem 2 pontos, então nesta carreira eu terei um bloco de 6 pontos. É só você observar isso. Olhou na carreira anterior, já se guiou na próxima carreira. Então, eu já tenho 2 pontos, ponto sobre ponto no bloco da carreira anterior, já tenho um total de 4. Intervalo de correntinha, sempre 2. Então, o quinto e o sexto. Agora, eu tenho um bloco de 6 pontos. Próxima carreira, teria um bloco de 2 pontos. 2 correntes entre um bloco e outro. Próximo bloco, sempre vai pular os 2 primeiros e trabalhar ponto sobre ponto. Que são 4 pontos aqui restantes. O terceiro e o quarto. O quinto e o sexto eu faço aqui no intervalo de correntinha, que são sempre 2 pontos. 2 correntes entre um e outro. Próximo bloco, pulo os 2 primeiros. Trabalho os 4 restantes. Feito aqui o quarto ponto, intervalo de correntinha sempre 2. O quinto e o sexto. 2 correntes, cheguei novamente no meu canto, onde é sempre 2 pontos, 3 correntes, mais 2 pontos. Então, 2 pontos, 3 correntes, já viro o trabalho, mais 2 pontos. No mesmo intervalo. Aí, eu já observo, carreira anterior eu tinha 2 pontos, agora serão 6. Já tenho 2 ponto sobre ponto da carreira anterior, sobre os pontos da carreira anterior, intervalo 2 pontos. Ficando com um bloco de 6 pontos. 2 correntes entre um e outro. Próximo bloco eu pulo os 2 primeiros, trabalho os 4 restantes. Feito aqui meu quarto ponto, o quinto e sexto é aqui no intervalo. 2 correntes, próximo bloco, pulo os 2 primeiros, novamente, trabalho os 4 restantes. Reparem que nossos blocos vão aumentando carreira a carreira, tá? Feito aqui meu quarto ponto, no intervalo, sempre 2, o quinto e o sexto. 2 correntes, cheguei novamente no canto, é sempre 2 pontos, 3 correntes, mais 2 pontos. 1, 2, 3 correntes, já vira, mesmo intervalo, mais 2 pontos. Observo na carreira anterior, eu tinha um bloco de 6 pontos, então agora eu não posso fazer bloco sobre bloco. Fiz os 2 pontos,
eu faço 2 correntes de intervalo, pulo os 2 primeiros da carreira anterior e faço os 4 restantes. Feito aqui o 4º ponto, no intervalo sempre 2, o 5º e o 6º. Sempre teremos blocos de 6 pontos e 2 pontos. 6 pontos e 2 pontos aqui no início, tá? E nos demais blocos de 6 pontos. Somente aqui nessa lateral maior, teremos mais pontos. Eu estou sempre falando, frisando essa parte para que vocês coloquem aí na cabeça essa regrinha. Carreira com 2 pontos, carreira com 6 pontos, para vocês não se perder, tá joia? Feito o bloco de 6 pontos, entre um bloco e outro, 2 correntes. 3 correntes é somente nos cantos. Próximo bloco, pulo 2 pontos, faço os 4 restantes. Feito aqui meu 4º ponto, intervalo, sempre 2, o 5º e o 6º. 2 correntes, mais um bloco, pulo os 2 primeiros, trabalho os 4 restantes. Aqui meu 4º ponto, já cheguei no intervalo do canto, onde é sempre 2 pontos, 3 correntes, 2 pontos. Então, eu faço aqui, ó, o 5º e o 6º. 2 pontos no intervalo, 3 correntes, volto no mesmo intervalo já virando a peça, 2 pontos altos. E aqui é a nossa lateral maior, onde vamos concluir os pontos restantes agora, trabalhando ponto sobre ponto até finalizar. Finalizando aqui meu último ponto, e aqui foi onde nós iniciamos, lá no pezinho da segunda correntinha, sempre ponto baixíssimo. Mais uma carreira finalizada e a nossa peça está desta forma aqui. Bom, então finalizamos essa volta com essa lateral maior aqui com um total de 26 pontos. Na próxima carreira agora que vamos iniciar, teremos um total de 30 pontos, pois sempre aumentamos 4 conforme eu citei, 2 aqui no início e 2 aqui. Ok? 26 mais 4, teremos 30 pontos nessa carreira. Agora é só repetição, vai subir 2 correntes, altura de um ponto alto, seguir ponto sobre ponto. Virou o trabalho para a próxima lateral? Lembrando sempre que nos 4 cantos é sempre 2 pontos, 3 correntes mais 2 pontos. Olha na carreira anterior, era 6 pontos, então significa que nessa carreira é somente esses 2. Pula 2, trabalha os 4 restantes, 2 no intervalo. 2 correntes, pula 2, trabalha os 4 restantes, 2 no intervalo. É só olhar, gente, na carreira anterior não tem erro para você seguir essa mesma repetição. Olha só, a minha peça já está concluída. Eu estou sempre olhando aqui no marcador para passar para você certinho para formar esse desenho. Olha só os bloquinhos de 6 pontos, eles vão ficando sempre assim, ó, tombadinho um pro lado. E essa parte aqui é a nossa lateral maior. Ok? Nós vamos trabalhar aqui, olha, com essa mesma repetição, até ficar aqui nessa lateral maior com 38 pontos altos. Aí, depois eu volto com vocês pra gente fazer essa divisão aqui, que muda um pouquinho os bloquinhos, tá? Mas agora, olha, eu trabalhei com vocês até a 7ª carreira, olha. Desde o miolinho aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok? Essa aqui ficamos com 26 pontos aqui nessa lateral maior. E aqui, olha, todos os nossos bloquinhos de 6 pontos, seguindo o padrão que eu expliquei para vocês. Não tem erro. Então, eu trabalhei com vocês até a 7ª carreira. Carreira a carreira, juntinho, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos trabalhar aqui até chegar nessa parte maior do nosso bloco, até atingir a 38 pontos altos. Então, eu vou adiantar a minha, porque é só repetição agora. Siga todas as regrinhas que eu passei para vocês para facilitar a execução da sua peça. E aí, eu vou adiantar e já retorno com vocês para a gente dar continuidade. Bom, pessoal, já adiantei a minha peça. Nós estamos aqui na 10ª carreira, a contar aqui do miolinho, do início do nosso trabalho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nessa parte maior aqui, nessa lateral da nossa peça, então, nós ficamos no total de 38 pontos altos. Agora, nós vamos dividir essa quantidade de pontos em 2 grupos de 20 pontos altos. Então, eu finalizei aqui sobre a segunda correntinha com ponto baixíssimo, nós vamos caminhar até o 3º ponto de base. Então, eu venho no próximo, um baixíssimo, no próximo, um baixíssimo. Estou sobre o 3º ponto, daqui da onde nós finalizamos, tá? Eu pulei 2, estou sobre o 3º. Subo as 2 correntes,
fazendo a vez no meu primeiro ponto alto. Sigo trabalhando ponto sobre ponto nos demais e vou contando, olha, aqui o segundo, o terceiro, aqui o meu 17º ponto alto, aqui o 18º, já estou com 18 pontos, trabalhando ponto sobre ponto. E no intervalo aqui do nosso leque é sempre 2, então o 19º e o 20º. 20 pontos. O outro bloco de 20 pontos, vamos trabalhar aqui quando a gente der toda a volta, certo? Feito isso, eu já faço aqui as 3 correntinhas de intervalo do nosso canto e mais 2 pontos altos ainda no mesmo intervalo. Viramos, próxima lateral, é o mesmo procedimento, tá? Nas 3 laterais aqui, não muda nada, é só olhar na carreira anterior. Era 2 pontos altos, agora então eu tenho que ter um bloco de 6 pontos. Já tenho 2, trabalho ponto sobre ponto, ficando com 4 pontos, no intervalo sempre 2. O quinto e o sexto. 2 correntinhas de intervalo, próximo bloco, pulo os 2 primeiros, sigo ponto sobre ponto. Não muda, tá, gente? Os 4 pontos restantes aqui. Aqui já completei o quarto e no intervalo sempre 2. O quinto e o sexto. 2 correntes e segue o mesmo padrão. Pula os 2 primeiros, trabalha os 4 restantes no intervalo 2. É só olhar na carreira anterior, se era 2 pontos, então agora teremos 6 aqui. Segue o mesmo padrão que viemos trabalhando nas carreiras anteriores. O que muda aqui agora é somente esses 2 blocos que nós estamos dividindo. Então, eu vou dar a volta aqui com o mesmo padrão, que eu expliquei pra vocês até aqui. E aqui eu retorno juntinho com vocês. Bom, aqui eu já adiantei, já trabalhei todas as minhas laterais com a mesma repetição que eu passei pra vocês, que viemos trabalhando, tá? Olha, sempre vai ficando na diagonal todos os nossos desenhos seguindo o mesmo padrão. Virando aqui, essa lateral é onde estamos dividindo nossos blocos, ficando com 2 blocos de 20 pontos. Esse aqui já está concluído, que eu fiz juntinho com vocês. Já fiz aqui o meu cantinho, olha, 2 pontos no intervalo, 3 correntes, 2 pontos. E vou concluir agora os 20 pontos. Já tenho 2 aqui no intervalo, faço mais 18 à frente, trabalhando ponto sobre ponto. Concluindo aqui, já estou com 17 pontos altos, e aqui no próximo, o 18º. Pulo os 2 pontos que eu tenho à frente, faço aqui 2 correntes de intervalo e finalizo com ponto baixíssimo, olha, no pezinho da segunda correntinha, lá onde nós iniciamos a carreira. E a nossa carreira fica desta forma aqui. 2 blocos de 20 pontos altos. Agora, a repetição será essa, gente, olha, sempre o mesmo procedimento. Toda vez que finalizar agora, você vai caminhar por 2 pontos, vai vir sempre iniciar sobre o terceiro ponto de base. Então, eu estou sobre o primeiro, faço um baixíssimo sobre o segundo e um baixíssimo sobre o terceiro. Estando sobre o terceiro ponto de base, sempre assim, até o final agora, tá? Sempre sobre o terceiro ponto. 2 correntes ou 3, quem preferir, a altura do primeiro ponto. Sigo trabalhando ponto sobre ponto. E no intervalo ali do meu leque, sempre a gente vai manter aquele mesmo procedimento. 2 pontos, 3 correntes, mais 2 pontos. Aqui já é meu 17º ponto alto, 18º. E no intervalo do leque, o mesmo procedimento. 2 pontos, então 19º e o 20º. 3 correntes e mais 2 pontos ainda no mesmo intervalo. Sempre nós vamos ter bloco de 20 pontos aqui, até o final agora, tá? Não muda, porque sempre vamos pular os 2 primeiros e acrescentar 2 aqui. Então, sempre vamos ter bloco de 20 pontos, aqui e aqui nesse bloco também. Sempre teremos 2 aqui no intervalo, ponto sobre ponto, e deixaremos os 2 últimos sem trabalhar. Ok? Deixa eu mostrar pra vocês na minha peça pronta pra vocês terem uma base aí. Olha só. Esse bloco, todos esses blocos, sempre são 20 pontos altos. O que muda aqui são esses bloquinhos de 2 pontos que a gente vai acrescentando, e a cada carreira a gente vai tendo um bloquinho a mais. Na próxima 2, na próxima 3, na próxima 4, e assim por diante. Até a gente finalizar com o bico de acabamento. Então, é uma repetição muito fácil aí. Nas demais laterais, nas outras 3, não muda, é o mesmo passo a passo, o mesmo procedimento.
É só olhar na carreira anterior, repito mais uma vez, se eu tinha bloco de 6 pontos, então agora eu terei bloco de 2. Ele já está pronto aqui. Faço 2 correntes, pulo 2 pontos do bloco da carreira anterior e faço os 4 restantes. Aqui meu quarto ponto, trabalhando ponto sobre ponto, e no intervalo sempre 2, o quinto e o sexto. 2 correntes, próximo bloco, pulo 2 pontos, trabalho ponto sobre ponto e no intervalo 2, ficando sempre com bloco de 6 pontos, tá? Aquela mesma regrinha, é só olhar na carreira anterior, sempre aqui no canto, ó. Se é 6, então aqui nessa carreira teremos 2 pontos. Trabalhamos 4 restantes, depois das 2 correntinhas, 2 no intervalo e sempre vamos mantendo esse bloco de 6 pontos. Vou dar a volta aqui e nessa lateral maior, eu volto aqui com vocês. Bom, aqui estou finalizando esta lateral, já estou aqui com bloco de 4 pontos, no intervalo sempre 2, então o quinto e o sexto. Aqui é o meu canto, então é 3 correntes de intervalo, viro, mais 2 pontos altos no mesmo intervalo. E aqui já é a minha lateral, aonde eu devo fazer o meu outro bloco de 20 pontos altos. Contando com os 2 do intervalo, aqui eu trabalho ponto sobre ponto e vou contando, olha, o terceiro, o quarto, bom, aqui já estou com 16 pontos altos, 17, 18, 19 e aqui o 20º. Sempre teremos 20 pontos, tá? Contando com os 2 do intervalo. E os 2 últimos aqui, no caso, a gente deixa sem trabalhar. Faço 2 correntes. Agora, toda vez que tiver um intervalo à frente, vamos trabalhar bloco de 2 pontos altos. 1 e 2. Para finalizar, 2 correntes e finalizo sempre, olha, no pezinho da segunda correntinha, aonde nós iniciamos. Então, aqui nessa carreira, olha, 20 pontos de cada lado e um bloco de 2 pontos altos. As próximas carreiras agora é só repetição. O que muda é que esse bloquinho aqui de 2 pontos, ele vai aumentando a cada carreira, conforme eu expliquei para vocês anteriormente. Temos um bloco, na próxima carreira teremos 2, porque temos 2 espaços. Na próxima, 3 blocos, na próxima, 4 e assim por diante. Mas aqui os blocos de 20 pontos sempre vão se manter 20 pontos. E as outras 3 laterais, sempre o mesmo procedimento. Vou iniciar mais essa carreira juntinho com vocês. Finalizou? Sempre vai caminhar até o terceiro ponto de base. Sempre deixar os 2 primeiros sem trabalhar. Diferente daqui, que a gente vem trabalhando e deixa os 2 últimos. Então, estou aqui iniciando. Venho com baixíssimo sobre o segundo ponto. E mais um baixíssimo aqui sobre o terceiro. Estando sobre o terceiro, eu subo as 2 correntes, já conto como o primeiro ponto. Sigo trabalhando nos demais, ponto sobre ponto. E no intervalo ali do meu leque, 2 pontos altos. Aqui já tem um total de 4 pontos. O quinto, o sexto. Aqui já é meu 17º ponto, 18º. E no intervalo aqui do meu leque, sempre 2. O 19º e o 20º. Sempre vamos manter 20 pontos, tá joia? Intervalinho do leque, sempre 3 correntes. Virou, mesmo intervalo ainda, 2 pontos. E aqui é aquela regrinha. Nas próximas laterais, olhou na carreira de baixo, era 2 pontos, então agora serão 6. Já tenho 2. Trabalho ponto sobre ponto no bloco da carreira anterior, já tenho 4. Intervalo sempre 2. O quinto e o sexto. 2 correntes e repete o mesmo procedimento nas 3 laterais. Bom, pessoal, finalizando aqui mais uma lateral, mais uma carreira também, juntinho com vocês. Aqui já tem 3 pontos, aqui o quarto e 2 no intervalo, o quinto e o sexto. 3 correntes aqui do meu canto, viramos, e agora eu vou fazer aqui os meus 20 pontos altos. Contando já com os 2 aqui do intervalo, 1 e 2, e agora eu faço mais 18 à frente. Aqui meu 18º ponto, 19º e o 20º. Os 2 últimos deixamos sem trabalhar. Sempre essa mesma repetição nas demais carreiras também, tá? 2 correntes, deixo os 2 últimos. Sempre que houver espaço de correntinha, eu vou trabalhar um bloco
de 2 pontos. Entre um bloco e outro, 2 correntes. Tenho mais um espaço, um bloco de 2 pontos. E para finalizar, 2 correntes, ponto baixíssimo no pezinho da segunda correntinha, sempre lá onde nós iniciamos. Ok? Agora é só repetição, como eu expliquei na carreira anterior, nossos bloquinhos vão só aumentando. Olha, agora eu tenho 3 espaços. Na próxima carreira, teremos 3 blocos. Finalizou? Caminha até o terceiro ponto, dá início à próxima carreira, trabalhando ponto sobre ponto, no intervalo 2, mantendo o bloco de 20 pontos. As outras 3 carreiras mantêm o mesmo padrão, deu toda a volta, 2 no intervalo e mais 18, deixando os 2 últimos. Tá joia? Olha, na minha peça, eu trabalhei até que eu ficasse aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 blocos de 2 pontos altos, tá? Então, eu vou adiantar essa outra peça aqui também e já retorno com vocês pra gente fazer o nosso bico de acabamento e trazer aí mais dicas pra vocês também. Bom, pessoal, aqui eu já adiantei a minha peça. Essa medida aqui pra mim está ótimo, que eu vou usar como centrinho de mesa, tá? Mas caso você queira sua peça maior, você pode fazer até um tapete grande, quadrado aí pra sala, que fica bacana. É só você continuar a mesma repetição por mais carreiras. O bico de acabamento que eu vou fazer aqui agora é bem simples, pois a nossa peça já é bem trabalhada, né? Tem uns pontos bem bacana, mas caso você tenha mais experiência aí no crochê, você pode estar adaptando o bico de acabamento de sua preferência. Aqui eu trabalhei um total de 22 carreiras, a contar, olha, aqui do miolinho, onde eu iniciei com vocês, carreira a carreira, tá? Foi um total de 22 carreiras até aqui, e vamos iniciar o bico de acabamento. O bico de acabamento que eu vou fazer a seguir, ele é bem simples. Você pode fazer ele em qualquer lateral da sua peça. Como eu gravei 2 peças, então agora vocês vão ver que eu estou em outra lateral, porque foi da segunda peça que eu estava trabalhando, ok? Mas você pode começar em qualquer lateral, basta seguir o passo a passo, conforme eu explico. Então, daqui eu já vou iniciar o meu bico de acabamento. Eu já subo aqui 3 correntes, altura de um ponto alto, quem preferir pode subir 2 correntes, tá? Laço o fio, eu volto no mesmo ponto onde eu finalizei e subi as 3 correntes e faço mais 2 pontos altos, no mesmo ponto. 1 e 2, ficando aqui no total de 3 pontos altos. Subo 2 correntes e faço mais 2 pontos altos, envolvendo por trás desse terceiro ponto aqui que eu fiz, olha. Eu passo a agulha por trás dele e faço mais 2 pontos altos, 1 e 2. Feito isso, eu volto no mesmo ponto onde eu subi os 3 pontos altos e faço mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. São um total de 6 pontos aqui, olha, sobre o mesmo ponto de base. Pulo 3 pontos de base, 1, 2, 3, e venho sobre o quarto ponto e prendo com um ponto baixo. Quem preferir, pode pular até mais de 3 pontos, tá? Nós vamos fazer esse trabalhado aqui em volta de toda a nossa peça. O importante é você pular uma quantidade de pontos que depois o seu trabalho não vai emborcar e também não vai repuxar. Feito isso, eu já dei aqui, ó, bem no intervalinho do meu leque, na quina do meu trabalho. E eu vou fazer esse processo aqui novamente. Só que aqui nos 4 cantos da minha peça, eu tenho 4 cantinhos como esse. Ao invés de trabalhar 3 pontos, eu trabalho 4. Então, vamos lá. Aqui no intervalo, eu trabalho 4 pontos. 1, 2, 3 e 4. Subo as 2 correntes, faço mais 2 pontos, envolvendo por trás desse último ponto trabalhado, ou seja, o meu quarto ponto. Venho por trás do ponto, 1 e 2. Agora, eu desço no mesmo intervalinho aqui do leque e trabalho os outros 4 pontos, pois nos 4 cantos serão 4 pontos, ao invés de 3, que é na lateral de toda a nossa peça. Concluído aqui, então, aqui nos cantos é um total de 8 pontos altos. Feito isso, olha, eu já venho para essa próxima lateral aqui, fica bem quadradinha a nossa peça, tá? Vou pular 3 pontos de base, 1, 2, 3, e no próximo eu prendo com um ponto baixo. Feito isso, eu laço o fio, pulo novamente 3 pontos de base, 1, 2, 3, e lá no quarto ponto, olha, eu inicio o processo, só que agora é com 3 pontos, conforme fizemos aqui. Se você achar que ficou longe, pode pular menos pontos. Se o ponto é mais soltinho e você precisa pular mais, aí você que vai adaptando aí a tensão do seu ponto. Então, eu pulei 3 pontos, venho aqui no quarto, faço os 3 pontos altos, 1,
2 e 3. Reparem que é tudo no mesmo ponto de base, tá? As duas correntinhas, venho por trás desse terceiro ponto trabalhado e faço 2 pontos altos. Laço o fio, volto lá no mesmo ponto onde eu fiz os 3 pontos altos e faço mais 3 pontos. Aqui o segundo e o terceiro. Pulo novamente 3 pontos de base, 1, 2, 3, e lá no quarto eu prendo com um pontinho baixo, já laço o fio, pulo novamente 3 pontos e vou lá no quarto e inicio o processo novamente. 3 pontos altos, o mesmo procedimento que acabamos de fazer aqui anteriormente. 2 correntes, venho por trás do terceiro ponto, faço 2 pontos altos. Feito isso, eu retorno aqui no mesmo ponto onde eu fiz os 3 pontos e faço mais 3 pontos. 2 e 3. Sempre pulando 3 pontos de base, a sua peça vai ficando, olha, bem certinha aqui, tá? E lembrando mais uma vez, se seu ponto for muito apertadinho, pode pular menos pontos. Pulo novamente 3 pontos de base, 1, 2, 3, venho no próximo, prendo com ponto baixo. Agora, para pular os 3 pontos, você vai considerar as correntinhas e os bloquinhos de 2 pontos altos à frente. Então, nós laçamos o fio, pulamos 3 pontos. Eu tenho 2 correntinhas, eu conto 1, 2. E o terceiro, olha, esse primeiro ponto alto do bloco. Então, eu venho sobre o próximo e inicio o processo novamente. Então, você vai considerar as correntinhas de intervalo, vai considerar os bloquinhos e fazer a contagem certinha aí. 3 pontos, 2 correntes, volto no terceiro ponto por trás dele, 2 pontos altos. Volto lá no mesmo ponto e concluo os outros 3 pontos do meu bloquinho. E aqui o terceiro. Novamente, fazendo a contagem, considerando aqui considerando aqui espaço de correntinha e os blocos, eu devo pular 3 pontos. 1, 2, 3. Eu venho no quarto, prendo com o ponto baixo. Laço, pulo 3 pontos. 1, 2, 3, venho no quarto e faço novamente o bloco. Por toda essa extensão, tá? Vou adiantar aqui e já retorno com vocês. Bom, pessoal, aqui já estou finalizando a minha carreira. Deu aqui um total de 10 leques, tá? Sem contar esse aqui do cantinho, se você fez a peça na mesma medida que a minha. Sem contar aqui do canto, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 leques. Agora, eu fiz aqui esse 10º leque, vou pular 1, 2, 3, e aqui no quarto, eu prendo com ponto baixo. Me sobrou 2 pontos aqui a serem pulados, não tem problema nenhum. Já laço o fio, vai lá no cantinho, e o leque do canto é com 4 pontos altos. Gente, para fazer esse ponto alto, o ideal é você alongar o ponto, tá? Vai lá no espaço ou no ponto que você está trabalhando, alonga assim, ó, leva o fio, tá? Um ponto alto, o segundo, sempre alongando, olha, para ficar na mesma altura. O terceiro e o quarto. 2 correntes. Venho por trás desse quarto ponto, o último ponto trabalhado, e faço 2 pontos altos. 1 e 2. Volto aqui no mesmo intervalo, que é o meu canto, e concluo os outros 4 pontos. 1, 2, 3 e 4. Feito isso, olha, já passamos para outra lateral. E nosso trabalho vai ficando bem quadradinho, ok? Vai sempre ajustando assim. Vou pular 3 pontos, 1, 2, 3, aqui é uma correntinha que eu estou contando, e o quarto seria aqui sobre essa correntinha, só que para o ponto ficar bonitinho, olha, eu venho sobre o primeiro ponto. Não tem problema não, tá? Ponto baixo. E sigo normal agora. Vamos pular 3 pontos, 1, 2, 3, e lá no quarto eu inicio o meu leque, que aqui na lateral é com 3 pontos altos. O mesmo procedimento, sempre pulando 3 pontos, considerando as correntinhas, considerando os bloquinhos, e fazendo o próximo leque. E o ideal também é a mesma quantidade que deu em uma lateral, é ideal que dê a mesma quantidade de leque na outra lateral também. Reparem que essa lateral é um pouquinho diferente, nossos bloquinhos aqui são maiores. Concluindo aqui, volto no mesmo ponto, mais 3 pontos, 1, 2 e 3. Mas a contagem é sempre a mesma regrinha, tá? Pulando 3 pontos. Eu pulo 1, 2, 3, que é as 2 correntinhas. O quarto vai dar sobre esse primeiro ponto.
ponto baixo. Novamente, eu laço o fio, pulo 1, 2, 3 e o quarto vai dar aqui, olha. E sigo dessa forma, tá? Vou adiantar, então, a minha peça e já retorno aqui com vocês. Bom, pessoal, aqui eu já dei a volta em toda a minha peça, os 4 lados, eu fiquei com 10 leques, tá? Sem contar, ó, os da ponta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E o da ponta. Na outra lateral também, sem contar o da ponta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e o da ponta. E essa lateral aqui, temos o da ponta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e o da ponta. E aqui é onde eu estou finalizando, juntinho com vocês, sem contar aqui o da ponta, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 10º foi onde nós iniciamos, ok? Pra finalizar aqui, olha, eu estou aqui tecendo o meu último leque, já concluí ele, vou pular 3 pontos de base e vou prender com ponto baixo. Olha, 1, 2, 3, ponto baixo aqui no quarto ponto. Para me fazer o próximo leque, no caso, já está pronto, eu pulo 1, 2, 3 e venho no quarto. Já está pronto? Então, eu venho aqui no pezinho da terceira correntinha, olha, lá onde nós iniciamos tudo. Vai direto, sem correntinha, tá? Já vai lá no pezinho da terceira, busca o fio e passa por dentro da laçadinha. Assim, ficam todos, olha, certinho, por igual. Corta aqui, deixa uma pequena sobrinha pra gente fazer o arremate. Passo por dentro dessa laçadinha aqui e dou um nozinho. A gente leva esse fiozinho lá pra trás e faz o nosso arremate final. Bom, aqui com a minha peça do lado avesso, a sobrinha que eu deixei, eu trago aqui, ó, por um fiozinho, levando lá pro lado de trás da minha peça. Vou dividir esse fio em 2 partes, como é o fio 6, 3 cabinhos para cada lado. Dividi aqui, pego ainda um fiozinho do outro lado, lá do lado avesso da nossa peça, passo uma parte do fio e dou uns 2 nozinhos. Feito aqui os 2 nozinhos, o excesso ainda vem passando por todos esses pontinhos que eu tenho aqui na parte de trás da minha peça, corto o rente e dou um pinguinho de cola. Sempre com auxílio de uma agulha mais fininha, para não repuxar aí o nosso trabalho. Prontinho, gente, fiz aqui todos os meus arremates, coloquei também a minha etiquetinha, vou deixar aí logo abaixo na descrição do vídeo de onde que vem minhas etiquetinhas, tá? Eles enviam para todo o Brasil, e são, assim, produtos de excelente qualidade, eu uso e recomendo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês, eu espero de coração que vocês tenham gostado de me acompanhar a mais essa videoaula. Se fizer essa peça, vou pedir para você me marcar lá nas redes sociais, para que eu possa ver, elogiar e compartilhar seus lindos trabalhos. Beijos e até a próxima aula!